A paz de Jesus esteja com você, meu irmão. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marlon César, sou formador diocesano. Eu participo aqui do grupo de oração Línguas de Fogo, aqui em Curitiba, na Barreirinha. Então, qual que é o nosso propósito? O nosso propósito é fazer um estudo sobre a Palavra de Deus. Então, veja bem, eu vou ler um livrinho chamado Bíblia para Iniciante, onde a gente vai estar trabalhando em cima desse livro. E eu dividi em vários capítulos. O primeiro capítulo fala como surgiu a Bíblia. A segunda, a palavra de Deus é viva, isto é, por que fazer a lectio divina? O terceiro capítulo é a lectio divina. E o quarto capítulo, vamos aprender um pouquinho a manusear a Sagrada Escritura. Então, como é que surgiu esse livro, a Bíblia para Iniciante? Então foi há muito tempo atrás, quando nós tínhamos um grupo de oração, onde a gente fazia um trabalho, levava o pessoal para fazer o retiro de primeiro anúncio, e depois do retiro de primeiro anúncio, aqueles que se convertiam e queriam fazer uma caminhada mais profunda, eu fiz um curso dividido em vários módulos. O primeiro módulo era o querigma, o segundo módulo sobre os dons, e o terceiro nós trabalhamos com a Bíblia. E eu fiz esse módulo aqui, depois eu apostilei, e eu fiz isso porque eu escrevia muito em papelzinho e acabava perdendo os papéis, e então eu achei bom fazer um material para que eu tivesse comigo e também para os alunos também aprenderem alguma coisa com isso, e as pessoas que tivessem interesse de conhecer mais, se aprofundar com a palavra de Deus, tem esse material disposto aí. Então, Bíblia para Iniciante é um livrinho que eu fiz com muito carinho, com amor, com o objetivo de ajudar você a se apaixonar pela palavra de Deus. Se você tem interesse de adquirir esse livro, por gentileza, você coloca aí nos comentários o interesse de ter a aquisição desse livro, para que você possa também aprender e se apaixonar pela palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria que você desse um like aí também no nosso canal e pudesse transmitir esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas também conhecessem e aprendessem a amar a palavra de Deus. Pois bem, a primeira coisa que você precisa fazer é, nesse exato momento, você ter em mãos um caderno para você fazer a anotação. Caso você não queira adquirir o seu livro, não tem problema nenhum. Você pode fazer a sua anotação e com ele aprender mais sobre isso. Agora, se você acha que esse material também é interessante, é só você entrar em contato comigo. Pois bem, então vamos lá então para o nosso estudo. Em primeiro lugar, isso aqui é um vídeo aula. Então nós vamos reservar esse momento para que nós possamos aprender um pouquinho sobre a Sagrada Escritura. Esse primeiro capítulo que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar como surgiu a Bíblia. Essa Bíblia, como o padre Paulo Ricardo nos ensina, ela não caiu do céu com zíper, capa, tudo certinho. Ela possui uma história e é isso que a gente vai estar aprendendo. Esse livro, a Bíblia para Iniciante, o centro dela é a lectio divina. Mas eu resolvi trabalhar um pouquinho mais sobre conhecer um pouco como é que ela foi construída. Porque a gente não ama aquele que não conhece. Então, o primeiro passo hoje é conhecer a história da Bíblia. Como é que surgiu a Bíblia católica? Como é que ela foi construída? No segundo capítulo, nós vamos fazer um estudo sobre a lectio divina, sobre como nós nos apaixonarmos pela palavra de Deus. E aí o centro seria a lectio divina. Pois bem, não vamos muito nos enrolar e vamos começar a aprender um pouquinho sobre como surgiu a Bíblia. A primeira coisa que nós precisamos saber, aprender, como diz o padre Paulo Ricardo, e aqui eu abro um parênteses para deixar o crédito para ele, porque ele me ensinou bastante a respeito sobre a Bíblia por meio das suas pregações
na internet. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Nesse exato momento, parece que é uma frase realmente que às vezes nos afeta. Como assim? Escrito por católicos. E vem um espírito de revolta dentro de nós. Não, não pode ser. A Bíblia foi escrita por católico. Mas se você parar para pensar, meu irmão, você vai perceber realmente que o que estou falando é a pura verdade. Porque até 1500 anos só havia uma única igreja cristã, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, São Paulo foi católico, São Pedro, que escreveu sua carta, é católico, São Mateus, que escreveu seu evangelho, é católico, São João, que escreveu seu evangelho, é católico. Então, a Bíblia foi escrita por católicos para os católicos. Então é importante que você coloque isso no seu coração e você vai percebendo, então, à medida que a gente vai fazendo esse estudo com a palavra de Deus, é uma coisa que eu peço a Deus, que você, a partir de agora, comece a amar a Igreja Católica, porque foi a Igreja Católica que ela nos deu a Sagrada Escritura. Pois bem, então veja bem, a Bíblia não foi escrita de um sopro só. Ela foi construída com o tempo. Vou ler aqui para você as datas em que foram confeccionados mais ou menos os livros. Veja bem, no ano 30 foi a morte, a ressurreição de Jesus, e foi ali que surgiu o nascimento da Igreja Católica. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Tessalonicenses, lá pelo ano 51. O primeiro evangelho a ser escrito, lá pelo ano 76, o Evangelho de Marcos. Na década de 80, foram escritos outros livros do Novo Testamento. E lá no finalzinho do século, lá para os anos 90, 95, foram escritos o Evangelho de São João e o livro de Apocalipse. Foi nessas datas, mais ou menos aproximadamente, que foram escritos todos os livros. Mas veja só que coisa interessante. Da data da morte de Jesus e do nascimento da igreja, há uma lacuna de 20 anos. Do ano 30 até o ano 50, aproximadamente 20 anos. Foi aí que, só depois disso, é que São Paulo escreveu a carta do Novo Testamento lá para Tessalonicenses. Mas nesse período de 20 anos, o que é que a igreja ficou fazendo? A igreja ficou esperando que todos os evangelhos, todos os livros do Novo Testamento fossem escritos para que pudesse evangelizar? Não. A igreja, ela evangelizava oralmente. A igreja cresceu e expandiu-se no Império Romano sem um documento oficial que retrata a vida de Jesus e seus ensinamentos. Eles foram transmitidos oralmente pelos seus seguidores, sem perder ou acrescentar nada a respeito da Boa Nova, as mensagens de Jesus. Então, durante esses 20 anos, ficou intacto as mensagens de Jesus. Só depois de 20 anos que foi escrito a carta de Tessalonicenses. Pois bem, o Novo Testamento se encerrou com a morte de São João. Ali termina-se assim a revelação pública. Tudo o que Deus queria revelar para a humanidade a respeito de si próprio, dos mistérios do reino de Deus, as promessas, os mandamentos, os princípios, estão escritos na Bíblia. A revelação privada das igrejas domésticas deverão ser filtradas pela igreja, pela sagrada tradição e pela sagrada escritura.
Pois bem, quem é que escreveu o Novo Testamento? Foram os apóstolos e os varões apostólicos. Quem são os varões apostólicos? São os secretários dos apóstolos, são os amigos dos apóstolos que acompanharam de perto o trabalho deles. Quem foram eles? Foram São Lucas, São Marcos e o próprio Paulo, que não era apóstolo. Veja bem, entendido isso, Jesus ele mandou os seus seguidores que pregassem a sua palavra pelo mundo todo. O mundo todo naquela época era o Império Romano. E a língua falada naquela época era o grego, que para nós seria o inglês. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em aramaico, em hebraico e em grego. No tempo de Jesus havia duas Bíblias que percorriam pela Palestina. A Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos judeus, e a Bíblia dos 70 ou Septuagésima. 200 anos antes do nascimento de Jesus, havia uma colônia judaica na cidade de Alexandria. E ali havia uma grande biblioteca. Então, o administrador dessa biblioteca, ele convidou 70 sábios judeus para que escrevesse a Bíblia em grego. E foi aí, então, que surgiu alguns livros que foram incluídos lá. Sabedoria, Eclesiástico, Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus e Baruque. Quando os seguidores de Jesus iam pregando a palavra de Deus, era transmitido oralmente. Mas quando precisavam usar as Sagradas Escrituras, eles usavam a Bíblia do Septuagésimo. Está entendendo? Quando eles iam pregar a palavra, mas quando eles usavam a Bíblia, eles não usavam a Bíblia hebraica. Eles usavam a Septuagésima. Guarde isso, que nós vamos estar falando isso. Posteriormente, você vai entender o significado. No fim do século I, os judeus, temendo a aglutinação dos livros católicos com a Bíblia hebraica, eles fizeram um sínodo chamado Jânia para definir o cânon do Antigo Testamento. Então, a Bíblia hebraica não estava fechada. A Bíblia hebraica, chamada Tanakh, é dividida em 3 partes: Torá, os profetas e os escritos. As 2 primeiras já estavam realizados o seu cânon, que seria o Torá, os profetas e os escritos. Porém, os escritos não estavam fechados. Eles estavam esperando, porque eles achavam que Deus tinha mais coisa para passar para eles. Mas, por motivo político, por causa do crescimento do cristianismo, por critérios nacionalistas, fecharam o cânon da Bíblia hebraica, ficando assim definido. Veja bem, não pode escrito em aramaico, não pode ser escrito em aramaico e nem em grego. Não pode ser depois de Esdras, tem que ser escrito na Terra Santa, não pode ir contra o Torá. Desta forma, foram escolhidos os livros cristãos e os 7 livros que foram escritos em grego e que se encontra na Bíblia dos 70 ou Septuagésima. Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Veja bem, até o século IV, a igreja foi perseguida tanto dentro como fora da igreja. Foi perseguida pelos imperadores romanos que mataram milhares de cristãos. E foi perseguido dentro da própria igreja por aqueles que se diziam ser cristãos e seduziam muitos com suas heresias. Um deles, Marcião. E também seitas gnósticas. Marcião, ele queria tirar alguns livros da Bíblia, deixando apenas o Evangelho de Lucas
2 ou 3 cartas de São Paulo. Enquanto que as seitas gnósticas, eles queriam colocar mais livros no Novo Testamento. Só para nível de curiosidade sua, naquela época havia mais ou menos 60 livros apócrifos. Eles queriam colocar esses livros para fazer parte da Bíblia. Quem definiu quais eram os livros que deveriam ser inclusos na Bíblia era a Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, ou melhor, foi a Igreja Católica que pegou e disse que São Mateus é inspirado por Deus. Foi a igreja que pegou o Evangelho de Marcos e falou que isso aqui é a palavra de Deus. E foi a Igreja Católica Apostólica Romana que falou, por exemplo, que o Evangelho de Maria Madalena não é inspirado por Deus. E outros livros que eu não quero estar comentando aqui. Então veja bem, até o ano de 1500, a maioria da população eram analfabetas e não existia imprensa. O texto bíblico foi escrito em pergaminho, então era difícil de o povo ter acesso. Imagine comigo os pergaminhos. Você já assistiu muito filmes bíblicos, filmes medievais em que o sacristão pegava os rolos. Então era difícil daquele povo ter acesso à Sagrada Escritura. Então o momento em que ele tinha acesso à Sagrada Escritura era no momento quando participava da Santa Missa. Era lá que essas pessoas entravam em contato com a palavra de Deus. Então, esses livros, a Bíblia, ficava na biblioteca dos mosteiros. E os padres eram que guardavam e zelavam pela sua conservação. Então, o único contato que o povo tinha com a Sagrada Escritura era no momento da Santa Missa. Então, voltando aí, assistida pelo Espírito Santo, os bispos foram quem definiram quais os livros que podiam ser lidos na missa. E isso se iniciou lá pelo Concílio de Hipona, realizado no ano de 393, presidida por nada mais, nada menos, por Santo Agostinho, onde foi apresentada uma lista de livros onde os bispos iriam discutir se aqueles eram inspirados por Deus ou não. Então, a motivação disso tudo surgiu do Concílio de Jânia, no Sínodo Judaico, no finalzinho do século I, no começo do século II, não temos muita noção sobre isso, que estavam criando dúvidas. E essa discussão não foi só no ano de 393, lá no Concílio de Hipona. Ela percorreu mais ou menos 1.200 anos em vários concílios. Concílio de Alexandria e outros concílios. Enfim, a igreja discutiu, se estendeu por séculos, até chegar no consenso no Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento foi batido um martelo e dizendo, fechando o cano católico, dizendo quais os livros faziam parte da Sagrada Escritura. Então, se você tem a sua Bíblia, a Bíblia da Ave Maria, ou a Bíblia da Jerusalém, se os evangélicos têm a Bíblia deles, é graças ao Concílio de Trento. Foi ali que realmente terminou a Sagrada Escritura. Como você percebeu, a discussão sobre quais livros que faziam parte ou não da Bíblia durou mais ou menos 1.200 anos. Então, um dia, isso aqui estou relatando um fato histórico. Então, um dia, padre Martim Lutero, para contestar a igreja, optou pela igreja hebraica, pela Bíblia hebraica.
dizendo, acusando a Igreja Católica que tinha adulterado a palavra de Deus e retirou os 7 livros deuterocanônicos, sendo que quando ele imprimiu em alemão, ele não tirou da Bíblia, mas deixou no final do Antigo Testamento. Então veja bem, no tempo de Martim Lutero, ele notou que a igreja precisava de uma reforma. Mas ele não reformou a igreja, ele fez uma revolução. Quem reformou a igreja foi São Francisco de Assis, foram Santa Teresa d'Ávila e outros santos que vocês sabem. Então, eles sim que revolucionaram, renovaram a igreja, reformularam a igreja, mas reformularam mediante a obediência, mediante na santidade. E Martim Lutero, ele não fez uma reforma, ele fez uma revolução. Assim como muitos acontecem por aí. Pois bem, então vamos lá, aprofundando um pouquinho mais o nosso estudo. Martim Lutero, ele pegou um versículo bíblico. Ele diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir e para instruir em justiça. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na Bíblia de Jerusalém. Ora, então olha só, ele tem um princípio chamado sola escritura, ou somente a Sagrada Escritura. Lá na wikipedia.org.br fala assim: sola escritura, segundo a Reforma Protestante, é o princípio no qual a Bíblia tem a primazia ante a tradição e o magistério da Igreja, quando os princípios doutrinários entre esta e aquela forem conflitantes. Então, o que a sola escritura fala? Ela fala que a Sagrada Escritura tem primazia ao magistério da Igreja. Como? Se foi o magistério da Igreja que deu a Sagrada Escritura. Como? Se foi por meio da tradição da Igreja Católica que ela foi construída, a Bíblia. Irmãos, o que eu acabei de falar aqui faz parte da tradição da Igreja. Isso faz parte da história. Toda pessoa que é inteligente e for fazer uma pesquisa em qualquer biblioteca vai chegar nesse consenso, que foi por meio de diversos consensos, diversos concílios da Igreja, que chegou à conclusão da Sagrada Escritura. Então foi a Igreja Católica Apostólica Romana que entregou essa Bíblia para mim e para você, meu irmão evangélico. E eu quero concluir o seguinte: que o maior erro dos nossos irmãos evangélicos é pensar que a Bíblia é mais importante que a igreja, porque não é. Não adianta criticar sobre missa, sobre Maria e outros assuntos que for. Porque Jesus, se ele quisesse realmente dizer que a palavra de Deus tinha primazia para a igreja, ele teria escrito a Bíblia. E ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, Jesus não escreveu nenhum livro. Muito pelo contrário. Ele edificou a igreja. E deu à igreja para que nos preparasse um novo caminho. Meus amados irmãos, é este o ensino de hoje que eu queria partilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso ensino e eu pediria encarecidamente que você desse aquela contribuição poderosa e nos desse um like, se inscrevesse no canal e nos ajude a divulgar esse canal para outras pessoas. Obrigado pela tua presença. Deus abençoe a cada um de nós.